Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Vocês estão na plataforma da Solução de Webconferência. Mas antes de decolar em mais uma transmissão online, vamos ver algumas dicas importantes para que sua reunião seja muito produtiva e agradável. Está diante do computador? Então aproveite para ajustar a câmera com o melhor enquadramento possível. O ideal é você não colocar a câmera contra a luz, uma janela com sol ou uma lâmpada forte. Isso faz com que sua imagem fique escura. Durante a webconferência, sua participação é importante. Para interagir, você pode mandar mensagens pelo bate-papo, o famoso chat. Se tiver câmera e microfone, você também pode pedir a palavra. É só clicar nesse desenho aqui de braço levantado. Em seguida, o palestrante aceita ou não seu pedido de palavra. Oba, é minha vez de falar. Vai vendo aí como eu faço. Na sua vez será assim também. Eu clico no microfone que apareceu na tela após o pedido ter sido aceito. Em seguida, clico no ícone de câmera. Pessoal, agora a minha imagem que aparece na tela deve ser compartilhada com todo o grupo. Aí é só falar com os participantes. Todos vão ver e ouvir você. Deu alguma coisa errada? Calma, não entre em pânico. Temos uma equipe especializada acompanhando toda a webconferência. Escreva no bate-papo particular para o suporte técnico. E antes de desembarcar da webconferência, não deixe de responder nossa enquete. Sua opinião é muito importante para nós. Para responder, basta clicar uma vez em cada pergunta. Já respondeu? Então, é só se despedir dos colegas e encerrar sua participação. Esperamos ver você mais vezes por aqui. Até logo! Boa tarde a todos. Meu nome é Ângela. Eu estou com o PCNP de Educação Especial na Diretoria de Ensino de Taquaritinga há 10 anos. Eu estou imensamente feliz de poder estar falando com vocês hoje, gestores e professores da nossa diretoria. É uma oportunidade de falar um pouco sobre educação especial, que está em todas as modalidades de ensino das nossas escolas. Bom, eu escolhi esse tema, adaptação curricular, uma estratégia de ensino na aprendizagem de alunos com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista, né? Mas eu acredito que a deficiência intelectual, né, seja a que mais exige adaptação curricular. E o transtorno do espectro autista está também no tema porque muitos deles apresentam deficiência intelectual. Bom, a supervisora Gláucia, na segunda-feira passada, iniciou uma conversa com vocês sobre adaptação curricular. Eu vou dar continuidade a esse assunto e também vou falar sobre avaliação pedagógica, né? E um pouco do trabalho da sala de recursos e itinerância. Bom, para iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês irem pensando durante a web. Qual a importância de avaliação pedagógica na construção do plano da adaptação curricular? Bom, quando nós estamos na sala regular, nós nos deparamos com aluno e dificuldade de aprendizagem. Né? Agora, quando nós nos deparamos com aluno com dificuldade de aprendizagem acentuada e somado a outros aspectos, né, também significativo, como, por exemplo, um aluno que não para quieto, que é muito agitado, que não se concentra, que não cuida do seu material, porque ele não consegue cuidar dos seus pertences, que não consegue se fazer entender, que não consegue entender, mesmo que as comandas sejam simples, ele não consegue entender. Alunos que, às vezes, ele não consegue se relacionar. Então, aí já tem que acender, né, uma luz vermelha e é hora de a gente encaminhar esse aluno para uma avaliação no AEE, né? Que é o atendimento educacional especializado. Bom, para encaminharmos esse aluno para o AEE, nós temos um roteiro de encaminhamento que todas as professoras
desse AE tem como modelo, tá? Nós temos na nossa diretoria 2 tipos de atendimento pedagógico especializado, segundo a resolução SE 68 de 12 de 2017, que é a resolução que embasa todo o atendimento pedagógico no estado de São Paulo nas escolas. Bom, a sala de recurso é uma sala multifuncional para a realização de atividades referentes ao atendimento educacional especializado em turmas distintas compostas por alunos de acordo com suas necessidades. Por que necessidade? Porque a AEE, né, que é o atendimento educacional especializado, ele tem sua área específica. Então, eu posso ter um AEE de deficiente intelectual, um AEE para o aluno com autismo, um AEE para o aluno com deficiência visual, com deficiência auditiva. O que eu não posso é querer que uma professora que é especializada na área de deficiência intelectual atenda um aluno com deficiência auditiva, tá? Cada um na sua área. E também temos na modalidade itinerante, que é itinerância, atendimento realizado por professor especializado que se desloca até a escola de matrícula do aluno quando comprovada a inviabilidade de abertura de sala de recursos em espaço físico próprio. Qual é a diferença entre as duas, né? A itinerância não precisa de espaço físico próprio, a sala de recurso precisa, porque como ela tem, né, vários recursos lá dentro para atender esse aluno, não pode funcionar outro tipo de sala lá dentro, certo? Então, para isso é que existe a itinerância. Outra diferença é que na sala de recursos você pode atender alunos de outra unidade escolar, na itinerância não, é só daquela escola que tem a itinerância. A sala de recurso ela é composta de até 3 turmas, com 10 aulas cada turma, e pode ter até 7 alunos matriculados. Alunos de própria escola ou fora dela. Nessa sala de recurso, o professor tem 10 aulas. Dessas 10 aulas, 8 aulas são para atendimento com aluno e 2 para observação em sala de aula, que nós vamos explicar mais adiante. Na itinerância, ela é turma única, você pode abrir várias itinerâncias, mas ela é turma única de até 10 aulas, sendo 6 com atendimento ao aluno e 4 para observação em sala de aula, e eu posso ter matriculado no máximo 3 alunos. Então, essas são as diferenças entre os 2 tipos de atendimento. Então, quando eu não tenho um espaço físico que possa comportar uma sala de recurso, eu posso ter uma itinerância, né, em qualquer área. Bom, quando o aluno chega na sala de recurso, na itinerância, a professora especializada, a primeira coisa que ela faz é uma avaliação inicial, que a gente chama de anexo 1, né? Então, eu vou explicar para vocês sobre esse anexo 1, que é o que vocês vão utilizar para fazer a adaptação curricular. Na primeira parte, vocês têm todos os dados, tanto do aluno quanto da escola. E aí, no item 9, vocês vão ver que tem um motivo de encaminhamento para avaliação. Nesse motivo de encaminhamento para avaliação, a professora lá do AE vai tirar do roteiro de encaminhamento que vocês enviaram junto com o aluno. Desse roteiro também vai ter alguns aspectos, né, alguns itens, que ela vai usar também para informações nesse anexo 1. Então, esse roteiro ele é muito importante ser feito. Não deve ser encaminhado um aluno jamais sem esse roteiro. Na parte 2 do anexo 1, nós temos a intervenção, interação afetiva, social e familiar. Bom, nesse momento, a professora de sala de recurso, ela vai chamar os pais ou os responsáveis desse aluno que vocês indicaram para avaliação. E ela vai fazer algumas questões, né? Desde a gestação da mãe até esse dia da entrevista. Então, é um questionário bem complexo, né? Que vai entrar nesse histórico do aluno, que é o primeiro que tem aí. Também vai ser aí que ela vai colocar o relacionamento do aluno
dentro da escola onde o aluno está, com seus colegas, com o professor da sala, com o professor especializado, né, com o seu grupo social. No item 3 da avaliação inicial, nós temos 10 habilidades que é feito uma avaliação pelo professor especializado, que é comunicação, autocuidado, vida no lar, habilidades sociais, desempenho na comunidade, independência na locomoção, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer, trabalho, é quando o aluno tem idade para que essa habilidade seja avaliada. Quando o aluno não tem idade, eu não vou avaliar uma habilidade de trabalho para um aluno de 7 anos, 12, 13 anos. Tem, né, é para meninos mais velhos, né, que já tem idade para essa habilidade. Para vocês terem uma ideia, cada item desse tem uma gama, né, de habilidades para serem avaliadas. Eu vou ler para vocês a habilidade acadêmica, que está aí entre essas habilidades que a professora tem que avaliar no aluno. Olha o que ela tem que avaliar. Interesse, foco do interesse do aluno, realização com competência e com autonomia. Se ele faz tudo isso com autonomia ou não. Tempo de atenção a receber as comandas, impulsividade do aluno. Concentração, se ele sustenta o foco, tempo de atenção para a realização de cada atividade, com independência, com autonomia, buscando recursos internos. Compreensão e atendimento a ordens simples ou complexas. Qualidade de atividade desempenhada, se ele atingiu objetivos propostos das atividades ou não. Habilidade sensório-motora também está dentro das habilidades acadêmicas. Imagem corporal, esquema e equilíbrio corporal, percepção e memória visual, percepção e memória auditiva, percepção gustativa, tátil, olfativa, orientação temporal, orientação espacial, habilidade motora. Pensamento lógico, expressão criativa, linguagem e comunicação escrita, raciocínio lógico matemático, e dentro do raciocínio lógico matemático estão conhecimento de numerais, identifica, nomeia, associa numeral à quantidade. Identificação, comparação, pareamento, agrupamento, classificação, seriação. Realização de operações matemáticas, resolução de problemas simples, resolução de problemas complexos. Esses itens todos estão dentro das habilidades acadêmicas. E todas as outras habilidades têm uma gama de itens para ser avaliado. Por isso que a professora do AE, ela demora para entregar essa avaliação, né? Porque ela tem que ser uma avaliação que ela tem que ser descritiva, muito bem feita, porque o professor vai colocar o seu nome lá, assinando tudo que ele fez, atestando tudo que o aluno tem, tá? Então, é só para vocês entenderem, né, como é complexa essa avaliação. E aí vem o item 4, o item 5, que para responder esse item, a professora tem que pensar, tem que considerar. Segundo a Associação Americana sobre Deficiência Intelectual e Desenvolvimento, na última definição, o 11º Manual de Deficiência Intelectual, definição, classificação e níveis de suporte, deficiência intelectual é uma incapacidade caracterizada por limitações significativas, tanto no funcionamento intelectual, que é o nosso raciocínio, aprendizado, resolução de problemas, quanto no comportamento adaptativo. O que é comportamento adaptativo? São aquelas 10 habilidades que eu falei para vocês agora há pouco. Essas aqui são as 10 habilidades do comportamento adaptativo que a professora do AE é quem vai fazer essa avaliação. Bom, então, para considerar o meu aluno deficiente intelectual, a professora vai ter que colocar aqui, nesse item 4, quais as habilidades que o aluno, que ela encontrou problema no aluno, que ele não conseguiu. Então, nós vamos ter, além da acadêmica, que é uma habilidade que geralmente é por isso que o aluno é enviado para avaliação em sala de recursos, nós temos que ter mais 2 habilidades do comportamento adaptativo junto. Senão o aluno não pode ser considerado deficiente intelectual
pedagogicamente. Bom, se a professora encontrou aí, né, 2 habilidades do comportamento adaptativo comprometida, mais habilidade acadêmica, né, o aluno ainda não pode ser considerado deficiente intelectual. Ele tem que ter uma avaliação psicológica, dizendo que ele se encontra, né, abaixo do nível intelectual, deficiente intelectual, ou um laudo, um relatório médico. No número 5, vocês vão, é uma observação que o professor vai fazer, colocando todas as habilidades que ela encontrou no aluno e todas as habilidades que ele ainda tem que desenvolver. Então, vocês vão ter que trabalhar com as habilidades que o aluno tem, né? As habilidades que o aluno não tem, não dá para fazer adaptação curricular em cima disso. Então, eu volto lá na nossa reflexão. Qual a importância da avaliação pedagógica na construção do plano de adaptação curricular? Né? Vocês viram que sem o anexo 1, como que você vai fazer uma adaptação curricular? Sem conhecer quais são as potencialidades, as habilidades que o aluno tem e aqueles que ele ainda tem que desenvolver. Então, a avaliação inicial, anexo 1, ele é feito pela professora especializada. Dele, nós vamos ter aqui a origem. Ele vai dar origem ao PAI, que é o plano de atendimento individual do aluno, que é feito pela professora do AEE, que é um plano onde ela coloca o que ela vai trabalhar com ele durante o ano, quais as estratégias, quais os recursos. Né? É um planejamento do atendimento desse aluno durante o ano. Dessa avaliação inicial, anexo 1, também vai dar origem ao registro de adaptação curricular, que nós chamamos de anexo 3, que é o professor da sala regular que vai fazer. Tá? São vocês da classe regular que vai estar fazendo esse anexo 3, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Tá? Bom, adaptação curricular e ensino colaborativo. Para viabilizar o currículo adaptado, professores do ensino regular e da educação especial precisam trabalhar juntos, por isso que eu chamo de ensino colaborativo. O ensino colaborativo é um modelo que visa a parceria entre professores da educação especial e do ensino regular para que eles planejem juntos as ações de sala de aula para desenvolvimento escolar e social do aluno com deficiência. Bom, gente, por que esse ensino colaborativo? Porque o professor da sala regular, ele é especialista na sua disciplina, em conteúdos da sua disciplina. E o professor especializado da educação especial, né, ele é especialista em habilidades do aluno, em avaliação com esse aluno, né, com assuntos da educação especial. Por isso que a parceria é interessante e é importante, né? Então, nós temos aqui que a parceria entre vocês, né, é o que vai dar a elaboração das adaptações curriculares, segundo Silva 2007, tá? Então, até aqui, o que a gente vê? A importância do anexo 1. Então, a adaptação curricular, gente, ela não deve ser feita de qualquer forma, ser feita de vez em quando, ocasionalmente, né? Ela deve ser planejada, ela tem que ser sistemática, tá? Ela tem que ser coerente às reais necessidades do aluno, funcionalidade e potencialidade. Quem vai dar a funcionalidade e potencialidade do aluno? O anexo 1, a professora especializada. Então, a adaptação curricular é um conjunto de modificações possíveis para o atendimento do aluno. Preste bem atenção. Não se trata de um novo currículo, tá? O currículo é o mesmo, tá? O currículo que você vai dar para a sala de aula, para a sua sala de aula, é o mesmo para esse aluno. A gente não modifica o currículo. Então, não se trata de um novo currículo, e sim do estabelecimento da relação harmônica entre atividades e o currículo. Então, o que eu vou modificar? Né? Algumas formas de
dar esse currículo, oferecer esse currículo para o aluno, mas o currículo é o mesmo. Então, existe uma reflexão aí sobre o currículo. Para esse aluno, como e quando esse aluno deve aprender, né, o currículo que eu me propus a dar para ele, oferecer a ele. Como e quando ele deve aprender? Que formas de organização de ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem desse meu aluno? Como e quando avaliar esse aluno? Nós temos 5 elementos básicos dentro da adaptação curricular. São os objetivos, os conteúdos, metodologias, atividades e temporalidade. Agora nós vamos falar de cada um deles. Objetivos e conteúdos, né? O que eu devo priorizar? O que eu devo enfatizar? Né? Eu devo priorizar áreas ou conteúdos essenciais para a aprendizagem posterior. Então, hoje eu estou dando conteúdo, né? Então eu tenho que pensar o que é importante desse conteúdo, esse meu aluno deficiente intelectual ou com transtorno do espectro autista aprender para que ele seja autônomo na vida dele e que sirva para os próximos conteúdos que eu vou estar oferecendo. Enfatizar desenvolvimento de habilidades de atenção, participação e adaptabilidade. Esse enfatizar desenvolvimento das habilidades, nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Algumas habilidades que vocês devem priorizar. Conteúdos básicos e essenciais em detrimento de conteúdos menos relevantes e secundários. A gente vai sempre pensar naquilo que eu já falei para vocês, né? O que é importante desse conteúdo que eu estou ministrando para o meu aluno com deficiência intelectual. Sequência gradativa de conteúdos, isso, né, o material, o currículo do Estado de São Paulo, ele já oferece, né, essa sequência gradativa de conteúdos. E o reforço da aprendizagem. Não estranhe quando a gente fala reforço da aprendizagem. O aluno com deficiência intelectual, se você não reforçar a aprendizagem, ele esquece. Então, é um reforço mesmo. Metodologia e atividades. Como ensinar? Bom, eu vou para a minha sala de aula, né, pensando que alunos eu tenho lá. Que metodologia eu devo usar? O meu aluno com deficiência intelectual, ele faz parte do público da sua sala regular. Então, se você for lá e oferecer apenas uma aula dialogada, né, e não oferecer nenhum recurso de apoio, como um vídeo, figuras, exemplos que seja do cotidiano dele, ele não vai conseguir fazer nenhuma relação com o conteúdo que você está ministrando. Então, ele é um aluno da sua sala, então você tem que pensar que metodologia você vai utilizar para atingir esse aluno também. Alterar o nível de complexidade das atividades, né? Uma hora mais fácil, uma hora um pouquinho mais complexa, né? Não podemos nunca começar pela complexa de uma vez, senão o aluno desiste, ele se sente fracassado. Adaptação à seleção de materiais, né? Que ele vai usar, que ele vai poder usar, que não adianta você dar um material que ele não consegue usar, que ele não sabe usar, ou que ele não gosta. Atividades complementares e alternativas. Por que alternativa? Eu não preciso repetir sempre o mesmo tipo de atividade com esse aluno, mesmo modelinho, né? Eu posso ir alternando essas atividades. Temporalidade é como organizar tudo isso, né? Alterar o tempo previsto para a realização das atividades ou conteúdos, a fim de que o aluno possa alcançar objetivos propostos. Bom, eu vou dar uma atividade para o aluno, eu tenho que pensar bem qual é o tempo que ele tem para fazer isso, né? Se eu quero que ele alcance os objetivos propostos, eu tenho que pensar em menor número de atividades para que ele consiga ter o mesmo tempo que os outros têm na sala. Ou então aumentar o tempo para ele conseguir fazer essas atividades. E avaliação. Você tem que planejar as formas, instrumentos, técnicas e critérios. Focalizar nos aspectos do desenvolvimento do aluno, o nível de competência curricular e o estilo de aprendizagem do aluno. Bom, que avaliação que eu vou dar? Se eu dei adaptação curricular, a minha avaliação tem que ser de acordo com a adaptação curricular desse aluno.
Eu não posso dar uma avaliação igual dos outros alunos para o aluno com deficiência intelectual. Porque senão não resolveu nada fazer adaptação curricular. Ah, mas eu vou dar um 8 para esse aluno, igual eu dou para os demais? Vou dar um 10 para esse aluno? Vai, de acordo com o que ele tirar na avaliação, né, que você fez para avaliação. A avaliação tem que ser de acordo com a adaptação curricular. Mas não se preocupem com isso. Como disse a supervisora Glaucia na segunda-feira passada, tem uma observação que vai no histórico do aluno que diz o que quer dizer essa nota 8, quer dizer essa nota 10 desse aluno, né? Então, vocês não têm que ficar preocupados com isso. Essa nota é desse aluno, é uma nota individual, é uma nota do currículo adaptado. Bom, vocês já conhecem, né, esse quadro, ele está no currículo oficial do Estado de São Paulo, que estão as 3 grandes competências do currículo. Vocês sabem muito bem, muito melhor que eu, que o currículo do Estado de São Paulo, ele trabalha em cima de competências e habilidades, né? Então, o grupo 1 é esquemas apresentativos, que é a competência de observar. O grupo 2, esquemas procedimentais, que é o de realizar. E o grande grupo 3, esquemas operatórios, que é o grupo de compreender. Então, tem alguns exemplos dessas competências. Por exemplo, competência de observar. O que é? Ela identificar, reconhecer, indicar, apontar dentre diversos objetos aquele que responde a um conceito ou a uma descrição. Dificilmente um aluno com deficiência intelectual não tenha essas competências, habilidades do grupo 1. Quase todos eles vão ter. Grupo 2, competência para realizar. Alguns vão ter, outros não. Tá? Então, aí vai depender muito do grau da deficiência do aluno. Classificar, seriar, organizar objetos, ordenar, conservar, compor e decompor. Fazer antecipações. Para ele é muito difícil fazer uma antecipação. Calcular por estimativa? Nunca. Medir, interpretar. Interpretar, então, é muito complicado. Mas algumas competências desse grupo 2, que é o de realizar, ele faz, né? E se for de maneira mais simples, mas ele faz. Agora, o grupo 3, dificilmente, só se for uma coisa assim, muito simples. Analisar um objeto de maneira muito superficial, um objeto simples, ele pode até conseguir. Mas se for uma coisa mais complexa, ele não faz. Nenhuma dessas competências ele vai ter, que é o de compreender. Por quê? Porque o deficiente intelectual, ele tem dificuldade na compreensão, na elaboração. Então, como que ele vai conseguir analisar objetos, aplicar relações, fazer avaliação, criticar, analisar, julgar, explicar causas e efeitos, apresentar conclusões, levantar suposições sobre as causas e efeitos, fazer prognósticos, fazer generalizações e justificar acontecimentos? Por que eu estou falando desses 3 grupos de competências? Porque ele está dentro do currículo. Então, quando eu vou pensar em adaptação curricular, eu tenho que pensar para o meu aluno com deficiência intelectual a competência do grupo 1 e algumas do grupo 2. Do grupo 3 ele não vai conseguir. Então, o que adianta eu querer fazer com ele, se ele não consegue? Bom, o anexo 3 é o registro de adaptação curricular que é feito por vocês, professores da classe comum. E a gente, né, costuma dizer para vocês fazerem por elaboração por expectativa de aprendizagem, tá? Mas eu sei que muitas das escolas fazem, né, uma adaptação nesse modelo. A gente sabe disso. Muitas escolas fazem adaptação curricular já, não é um assunto novo para muitos, né? Então, o que eu faço aqui? Eu pego a minha expectativa de aprendizagem, que eu vou fazer com a sala, eu coloco aí o período de quanto a quanto eu vou utilizar com a sala, de uma forma comum, como seria uma semana, de quantos dias seria.
Aí eu tenho uma identificação do nome do aluno, do professor, disciplina, qual o período que ele estuda. Depois eu tenho um registro de adaptação curricular na descrição de expectativa. Na primeira parte, vocês vão colocar a expectativa de aprendizagem que é trabalhada na aula. Como seria? Já na de baixo, a expectativa para o aluno com deficiência intelectual, né? Então, eu posso pensar assim, eu tenho várias expectativas de aprendizagem. Qual é a mais importante para o meu aluno que eu devo colocar aqui para o meu aluno com deficiência intelectual? Eu volto naquela questão. O que é importante dentro desse conteúdo o meu aluno aprender? Pensando assim, eu sempre consigo aí, né, fazer o que precisa o meu aluno aprender, então eu vou escrever na expectativa do aluno com deficiência intelectual. E uma outra terceira parte é a estratégia, atividade trabalhada na aula, normal, que vocês colocam, né? E depois, estratégias e atividades que eu vou utilizar com o aluno com deficiência intelectual. Eu vou fazer aí uma adaptação das atividades. Então, eu tenho que ir lá no anexo 1, verificar, né, quais as habilidades que o meu aluno tem. Ele sabe escrever para eu pedir alguma coisa escrita para ele? Ele sabe desenhar? Ou ele é bom na oralidade? Então, eu tenho que saber todas essas coisas para poder preparar uma atividade para ele. Não adianta eu preparar uma atividade se o menino vai fazer relação se ele não tem essa habilidade de relacionar, né? Então, eu tenho que conhecer muito bem esse aluno. Ah, mas eu não tenho uma profissional de AEE na minha escola. Então, aí você vai ter que fazer o levantamento das habilidades no anexo 1. Mas qualquer escola pode ter esse profissional. Como vocês viram, quando não tem um espaço físico próprio para que ela funcione, tem a itinerância, né? E é um direito desse aluno ter essa professora especializada para apoiá-lo. Eu não vou me estender mais nesse anexo 3 que eu registro, porque cada PCNP, né, dentro da sua disciplina, vai mostrar, vai trabalhar com esse registro de adaptação curricular. Ele vai fazer uma possibilidade, eu falo possibilidade, porque cada aluno é único, então ele vai dar um exemplo, né, de como ele faria com tal conteúdo, uma adaptação curricular, e vai mostrar como se faz o registro, de adaptação curricular, que é esse anexo 3, né? Então, cada um, depois, vai mostrar isso para vocês dentro da disciplina de cada um, tá bom? Então, eu não vou me estender mais no anexo 3, vocês não se preocupem, porque eles vão trabalhar isso com vocês. Pensando em estratégias, vou deixar algumas dicas para vocês, que é abusar do que é funcional, principalmente se for concreto ou visual. Aqui, esse abusar do que é funcional, concreto e visual, entra muito, embora não seja o tema, né, mas é uma deficiência, que é auditiva. Né? Se o aluno não tiver alguma coisa de concreto, ele é totalmente visual, deficiente auditivo. Se você não colocar alguma coisa de concreto, aquilo que você está aplicando na sala para ele, não tem funcionalidade. E a mesma coisa do deficiente intelectual. Ele precisa ver, ele precisa sentir aquilo para poder aprender. Estabelecer rotina previsível, principalmente para o transtorno do espectro autista. O autista, quando você tira a rotina dele, ele fica perdido. Né? Então, se eu for tirar a rotina aquele dia da sala, eu tenho que conversar com esse aluno antes. Segmentar comandas. Comanda muito grande, eles não conseguem entender. Então, você vai dar a comanda por partes. A hora que ele entender uma parte, você dá a outra parte. Flexibilizar o tempo, que nós já falamos disso, né? Que você tem que ou aumentar o tempo para ele fazer atividade, ou dar uma atividade mais curta. Porque senão, gente, ele não consegue terminar a atividade, aí vem a sensação de fracasso. Isso é péssimo. Para qualquer um é péssimo, né? Imagine para um aluno deficiente que não consegue, às vezes, entender o seu sentimento. Alternar momentos entre atividades tranquilas e que exijam maior esforço e concentração. Sempre começar por atividades mais tranquilas.
né, que o aluno tem facilidade de fazer, e depois, né, ir aumentando esse grau de dificuldade. Pensar no mapa da sala. Por que eu tenho que pensar no mapa da sala? O aluno com deficiência intelectual, ele tem dificuldade em se concentrar, em atenção. Se você colocar ele no fundo da sala, vai ter um monte de coisa que tira a atenção dele, né? Se você colocar ele perto da porta, que ele olha para o corredor, ele vai se distrair com tudo que passa, na janela também. Então, eu tenho que pensar onde esse aluno deve sentar, o mais próximo de mim, professor, né? Para que ele não se distraia tanto, para que ele possa se concentrar mais. Realizar agrupamentos produtivos e incluir esse aluno, né? Porque realizar agrupamento produtivo e o aluno ficar separado, né? Não pode, ele tem que fazer parte. Outras dicas é conhecer o aluno, suas potencialidades, conhecimentos prévios. Todo o material, né, do programa São Paulo Faz Escola, que é o material que vocês usam, ele traz, logo no início de cada expectativa de aprendizagem, esses conhecimentos prévios, né, que vocês fazem com todos os alunos da sala, né, e por aí vocês vão saber também o que esse aluno com deficiência intelectual conhece sobre esse assunto, o que ele pensa sobre esse assunto. Qual que é o facilitador para o aluno com dificuldade, com deficiência? É o estilo de aprendizagem dele. Se eu fizer preparar as atividades para ele no estilo de aprendizagem dele, vai ser um facilitador. E a necessidade que esse aluno tem? Ele serve para quê? Para promover desafios e avanços desses alunos. Então, é de extrema importância a avaliação criteriosa, aprofundada e qualitativa. Que eu estou voltando a falar da avaliação pedagógica, do anexo 1, né? Junto com vocês, a professora de sala recurso, com o professor da sala regular, pode preparar toda essa adaptação. Estratégias que favorecem a condição de aprendizagem, interação professor-aluno. Quanto mais vínculo esse aluno tiver com o professor, né, vai ser muito mais fácil para ele. Organização da sala de aula, eu já falei. Ambiente colaborativo, manter rotina diária, respeitar o ritmo de aprendizagem do aluno. O ambiente colaborativo, gente, né, a gente deve despertar, principalmente nos alunos, um colaborar com o outro, né? Cotidiano rico e significativo, isso também o currículo do Estado de São Paulo ele traz. Incentivar a autonomia do aluno, utilização de recursos concretos e representativos, promoção e participação efetiva em sala de aula. Interação escola-família. Eu sei que vocês vão falar que é muito difícil a interação escola-família, mas é necessário. Para o aluno com deficiência intelectual é necessário. Com todos, né, é necessário. Bom, eu trouxe para vocês aí, mais uma vez, a resolução SE68 de 12/12 de 2017, que em seu artigo 17, ele traz qual é a competência do professor especializado. Tem várias competências, mas eu quero chamar a atenção para dois itens, desculpa. Um é o item 3, orientar e acompanhar a aprendizagem dos alunos das classes aulas regulares. Lembra que eu falei que o professor, de cada 10 aulas, ele tem 2 para observação em sala de aula? Observação em sala de aula quer dizer isso, né? Essas 2 aulas é para orientar o professor da sala regular, acompanhar de como está sendo a aprendizagem desses alunos. E o item 7, que é oferecer apoio técnico pedagógico ao professor da classe do ensino regular, indicando os recursos pedagógicos de acessibilidade, bem como estratégias metodológicas. Veja bem, quem faz o currículo adaptado é o professor da classe regular. É o professor da classe regular que conhece a sua disciplina, que conhece o seu conteúdo. O professor especializado da sala de recurso ou itinerância, do AEE, ele vai dar suporte, ele vai dar apoio, ele vai poder falar para vocês, olha, essa metodologia está faltando isso, para que o meu aluno consiga aprender.
olha, esse recurso é bom para esse aluno, já não é bom para o outro, né? Estratégias, essa estratégia não vai funcionar, ou vai funcionar com o meu aluno. Então, essa conversa que vocês têm que ter, tá? Então, para isso que o aluno, eu sei que o professor também, ele faz a TPC com vocês, é um momento, né? Mas ele tem essas duas aulas para fazer, tanto o item 3, que eu falei para vocês, como esse item 7, da resolução 68 de 12 de 12 de 2017, como eu disse em base, né? Tanto a atividade toda do AEE, como a função do professor do AEE, né? Ela que embasa, né? Nas nossas escolas estaduais. Eu vou deixar para vocês essas 3 leituras complementares. Uma delas é o que você espera deles. Da revista Escola, tá aí o endereço, né, para vocês acessarem. Eu gosto desse texto porque esse texto mostra como o aluno se sente. Todo aluno que tem dificuldade de aprendizagem precisa ser deficiente. E como, às vezes, a gente faz coisas que a gente nem percebe, né? A vida da gente tem, dentro da sala, tem uma rotina, né? Uma rotina louca, eu sei que o professor tem uma rotina, né? É um trabalho árduo. Então, seria bom ler esse texto. Outro texto que eu quero deixar para vocês como referência, Adaptações Curriculares, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, de Elizabeth Dias de Sá. Aí vai falar sobre adaptação curricular, vai falar, né, de tudo que envolve adaptação curricular, onde fazer a adaptação curricular. É muito interessante esse texto para a gente aprofundar a adaptação curricular, aprofundar de uma forma geral. Tema igual, aula diferente, revista Nova Escola. Dá, sim, exemplos de adaptação curricular e que a gente começa a enxergar a adaptação curricular. Porque eu posso garantir para vocês que todos vocês fazem adaptação curricular. Vocês talvez não tenham percebido, não tenham registrado, mas eu garanto para vocês que vocês sabem. Porque é impossível você entrar numa sala, ver que um aluno não está aprendendo e não fazer nada por isso. Eu duvido. Quem é professor não consegue fazer isso, tá? Então, eu até faço uma sugestão para o professor coordenador, né? Quando ele tiver um tempo no seu ATPC, ele pode usar essas leituras com vocês, que é uma leitura muito interessante desses 3 textos. Bom, quanto mais o professor conhece seu aluno, interesses, habilidades, necessidades, história de vida, incorpora esse conhecimento no planejamento da estratégia de ensino a serem adotadas, para ensinar o conteúdo curricular, maiores serão as chances de promover a participação de cada aluno na atividade de sala de aula, a inclusão e o sucesso escolar de todos os seus alunos. Ferreira, 2006. Obrigada. Vocês não esqueçam de responder a enquete, tá? Eu quero agradecer a presença de todos vocês para essa webconferência. Boa noite, espero ter contribuído um pouco, né, sobre o tema da educação especial. Né? Muito obrigada.